Olá, meus irmãos, que bom que vocês estão nos acompanhando. Nesta oportunidade estaremos encerrando o nosso trimestre com a última lição, a lição número 13, que tem como tema Quando Deus restaura o justo. Antes, porém, quero fazer meu agradecimento a todos os professores que estiveram conosco nesse ano de 2020. Que Deus possa abençoá-los no nome do Senhor. Quero também agradecer à irmã Osana, que esteve à frente desse trabalho, também a cada aluno, a você que está nos acompanhando. Também quero agradecer ao nosso irmão Samuel, que esteve conosco na área da filmagem e da edição. Que Deus possa recompensá-lo. E agradecendo, sobretudo, a Deus por tudo, que possamos, no ano de 2021, permitindo o Senhor, voltar à nossa EBD presencial. Nós estamos apenas no modelo online, mas que Deus possa, pela sua graça, pela sua misericórdia, permitir que venhamos voltar às nossas atividades normais. A lição de hoje, a lição de número 13, Quando Deus restaura o justo, trata-se da parte final em que Jó foi restaurado depois de um processo de sofrimento, de humilhação. E dentro desse contexto nós estaremos trazendo algumas informações importantes para os irmãos, para o nosso conhecimento e elevo espiritual. Eu queria fazer a leitura do texto áureo que se encontra em Jó 42 e o verso 10, que diz: E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Eu quero fazer uma retrospectiva sobre a história de Jó e o seu sofrimento. Jó, segundo a palavra de Deus, era um homem temente ao Senhor, sincero e que se desviava do mal. Essa foi a narrativa de Deus em relação a esse homem, a esse personagem bíblico. Mas um dia a Bíblia diz que Deus teve um encontro com Satanás, um diálogo com Satanás, e esse diálogo determinou todo o processo de sofrimento na vida desse homem. Esse texto que passarei a ler para vocês se encontra em Jó capítulo 1 e o versículo 8. E disse o Senhor a Satanás: Observastes tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto e temente a Deus, e desviando-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: Porventura teme Jó a Deus debalde? Porventura não o cercaste de bens a ele, a tua casa e a tudo quanto tem, a obra de suas mãos abençoastes, e o seu gado está aumentado na terra? Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás que não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: Eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença de Deus. Foi quando Deus permitiu que Satanás tocasse na vida de Jó. Então toda a história começa no mundo espiritual, em uma outra dimensão. É interessante, para efeito de curiosidade, que a Bíblia cita 3 ocasiões em que Satanás faz um pedido a Deus e é atendido no seu pedido. Aliás, 2 vezes Satanás e 1 vez os demônios. Aqui nós temos o primeiro caso, o segundo foi quando os demônios, depois que o Senhor expulsou uma legião de um jovem gadareno, eles depois pediram que entrassem em alguns porcos, em uma manada de porcos, e o Senhor atendeu
o pedido dos demônios, eles entraram na manada e a manada depois se precipitou no mar. E o terceiro caso foi quando Satanás pediu para cirandar sobre a vida de Pedro e o Senhor não permitiu, para que não desfalecesse a fé do apóstolo. Foram 3 pedidos que foram atendidos por Deus. Isto quer dizer que tudo está no controle de Deus. Tudo passa por Deus. Satanás não tem a capacidade de tocar na vida de alguém sem a autorização, sem a permissão de Deus, e no caso de Jó não foi diferente. Existem alguns que tratam o diabo como pé de igualdade em relação a Deus. Isso não é verdade. É Deus acima de todas as coisas, é Deus no topo e abaixo dele todas as coisas, inclusive Satanás. Então nós precisamos ficar despreocupados em relação a isso. Existe um mundo espiritual, é claro, Satanás existe e efetua os seus males na vida das pessoas, mas nada passa do controle e da soberania divina. E toda essa história desse diálogo, dessa conversa que Deus teve com Satanás, Jó acabou não ficando sabendo e nem os seus amigos. E a partir de então foi tirado de Jó tudo quanto ele possuía, suas fazendas, a sua riqueza, os seus filhos morreram, tudo foi destruído, tudo foi acabado, foi tirado a honra, a dignidade de Jó, e como se não bastasse, ele foi acometido de uma enfermidade, de chagas malignas. Jó foi tocado no seu físico, foi tocado na sua emoção, foi tocado na sua área social, na sua área familiar, em todas as áreas da vida. Jó teve o toque de Satanás e foi lhe tirado tudo. A sua mulher depois pediu que ele amaldiçoasse a Deus. Foi então que Jó falou que isso ele não poderia fazer, porque ele acreditava em um Redentor que poderia mudar todo aquele contexto. Mais adiante nós vemos os amigos de Jó que se levantaram, Elifaz, Bildade e Zofar, juntamente com Eliú. Eram teólogos, conhecedores da teologia, que como base apontaram que Jó estava em pecado. Então, além do sofrimento de Jó, em função da perda e de todos os acontecimentos, esses amigos acusaram Jó de pecado. Zofar, por exemplo, afirmou que o universo é controlado por leis morais inflexíveis e, ao quebrá-las, Jó sofreu as consequências, como um ato de causa e efeito. Então, eles afirmavam que Jó estava naquela situação porque Jó havia cometido algum pecado. Então, nesse caso, as angústias de Jó estavam baseadas na dor das perdas que ele tivera, das acusações dos seus amigos que não tiveram uma compreensão do seu estado e do silêncio de Deus, porque Deus, por um período, se silenciou diante daquela situação. E Jó então buscou uma resposta, porque Jó se questionava diante daquela situação e tentava a todo custo se justificar, porque ele tomou a posição de que era inocente diante de Deus, que não teria cometido nenhum pecado. E essa autojustificação de Jó passou também a ser parte dos seus sofrimentos. Em Jó 27 e o versículo 6, Jó diz assim: olha, a minha justiça me apegarei e não a largarei, não me removerá o meu coração em toda a minha vida.
Então Jó tinha uma justiça própria e ele passou a defendê-la. E nessa defesa, o seu sofrimento foi agravado porque tudo isso foi somatizado na sua vida. Essas angústias em função da perda, dos problemas que ele teve, dos filhos que morreram, da fazenda que foi destruída, de suas riquezas que foram embora, do não reconhecimento da sua mulher, tudo isso gerou sofrimento, mas havia um sofrimento ainda muito maior, um sofrimento de angústias profundas, porque Jó tentava se defender, procurava uma resposta, e Deus estava em silêncio o tempo todo. Então Jó era desafiado a adorar a Deus, mas ao mesmo tempo tinha alguns pontos de murmuração, e nós sabemos que a adoração e a murmuração não podem coexistir. Ou você é um adorador, ou você é um murmurador. Então essas duas palavras ou duas atitudes, elas são excludentes. Então um ser humano não pode ter uma vida de adoração a Deus e ao mesmo tempo murmurar contra Deus. Ele não pode entrar numa roda viva de tentar se justificar diante daquilo que ele está passando. Então a recomendação que nós damos para os nossos irmãos que estão nos acompanhando é que diante dos sofrimentos, das angústias da vida, procure saber se isso é uma punição, se isto é uma provação, se isso é uma ação de causas e efeitos. Talvez você não tenha resposta para tudo isso, mas isso vai te apontar um caminho para você se acalmar diante das angústias e diante das adversidades, porque nesse momento nós precisamos nos deparar com um grande amor de Deus e saber que Deus em momento algum nos abandonou. Inclusive, o grande propósito do livro de Jó revela que mesmo quando estamos às escuras, andando somente por fé e não por vista, Deus está sempre presente e próximo de nós. O desfecho de Jó mostra o tanto quanto Deus é misericordioso, o tanto quanto Deus se importa com as nossas aflições, com as nossas lutas, com as nossas preocupações e com os nossos sofrimentos. Deus jamais nos abandonou. A Bíblia, então, é muito clara em nos informar que o desfecho de Jó se deu quando o mesmo orava pelos seus amigos e Deus então acrescentou a Jó outro tanto em dobro quanto dantes possuía. Nesta última lição trataremos sobre a restauração de Jó. Veremos que ela se dá quando ele se humilha diante de Deus e intercede por seus amigos. Constataremos também que o testemunho de Deus sobre Jó provou ser verdadeiro e os seus amigos tiveram de se retratar. Durante toda a provação, ele se manteve íntegro e não lhe foi atribuída impiedade alguma, pelo contrário, o Senhor o restaurou de forma grandiosa. A humilhação de Jó. Jó foi humilhado, como toda a história mostra, de sofrimento, de angústias, de dor. Jó foi profundamente humilhado. Os capítulos 38, 39 e 40 demonstram como Deus expôs a Jó sua onipotência na criação e sapiência em preservá-la. Ele mostrou que o patriarca era incapaz de não apenas compreender a dinâmica da criação, mas, sobretudo, fazer algo parecido com ela. Jó se convenceu de que os seus próprios questionamentos eram injustos. Se ele não era capaz de fazer o que Deus fez, então, com que direito criticava os caminhos divinos? Então, como falei anteriormente, Jó procurou se defender a todo momento, e isso se chama justiça própria.
E a Bíblia diz que a nossa justiça é como trapo de imundície. Na justiça própria, nós temos méritos, porque nós queremos mostrar que não somos tão errados assim, que nós fazemos coisas certas. Aqui nesse período, o período da lei, em que Jó vivia, embora diga de passagem que nesse momento ainda a lei, propriamente dito, ainda não havia sido revelado, mas a concepção de pecado daquela época era apenas a quebra das leis expressas. Existem os pecados sórdidos, mas existem os pecados nobres. Os pecados sórdidos são as quebras das leis expressas, como não matar, não roubar, não adulterar. Mas existem os pecados internos, os pecados do coração, os pecados da justiça própria, do orgulho, da vaidade. E Jó foi tomado por isso, porque a partir do momento em que o homem se defende, ele também defende o seu orgulho, ele defende a sua autojustiça, no sentido de que ele quer dizer que ele não está errado, que Deus é que está errado, que as coisas que estão erradas. Mas Deus provou para Jó que a coisa não é bem assim, porque quando Deus começou a falar, perguntar a Jó sobre coisas que ele não conhecia, Jó se deparou com a sua limitação. E nesse momento ele entendeu que Deus estava acima de todas as coisas e que o Senhor está no controle de tudo. Chega um momento que Jó diz: quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia. Então Jó passou a ter um entendimento mais claro de Deus, dizendo também: bem sei eu que tu podes todas as coisas. Jó reconhece a sua limitação. Jó demonstra não ver mais injustiça alguma nas ações de Deus. Ele admite que agiu com presunção, pois desconhecia os sábios propósitos de Deus. Os caminhos de Deus são elevados, os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. Deus conhece todas as coisas. Um dos conceitos básicos da nossa fé cristã é a dependência para com Deus. É quando você entrega a sua vida no controle do Senhor. É quando você é substituído. É quando o piloto sai de cena e você é tomado então por uma outra direção. O comando não é mais seu. O comando é do Senhor. Isso é dependência. É você crer que Deus está no controle de todas as coisas. Jó tem uma experiência viva com Deus. A postura de Jó diante de Deus muda drasticamente. Ele ainda continua a se dirigir a Ele, mas não da mesma forma que fazia. Agora, sua atitude é humilde, reflexo de uma experiência viva com Deus, conforme descrita nas seguintes palavras: com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora tivei os meus olhos. Então a experiência que Jó tinha de Deus era uma experiência baseada na tradição. Então era uma experiência superficial. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora tivei os meus olhos. Ele está fazendo uma declaração de fato de que agora ele tem um conhecimento profundo de Deus e começa a entender de que Deus estava no controle das coisas o tempo todo. E aquela injustiça pela qual ele foi tomado, porque ele se defendia: na minha justiça me apegarei e não a largarei, ele muda de conceito e vê que Deus é um ser justo, de que Deus está no controle de todas as coisas. E nessa experiência pessoal, Jó tem um reconhecimento de que agora ele precisa tomar uma posição diante dos seus amigos que o acusaram, porque todos trouxeram uma teologia de causa e efeito, informando que o que estava acontecendo.
Não podemos nos contentar com um conhecimento teórico acerca de Deus, mas devemos experimentá-lo quando temos experiências vivas com o Altíssimo, renunciamos os nossos achismos, confessamos nossa miséria no pó e na cinza, rejeitamos o nosso orgulho e rebeldia, Deus é glorificado em todas as áreas da vida. O ser humano, por natureza, é rebelde. A rebeldia é uma atitude humana de se afastar de Deus, de procurar a sua própria direção e o seu próprio controle. O ser humano está sempre em rota de fuga por meio da rebeldia, de não aceitar os propósitos e as posições de Deus sobre a nossa vida. É claro que nós vivemos em um mundo de consequências, nós vivemos em um mundo de fato de causas e efeitos. Existem pessoas que pecam, que transgridem a lei e que de imediato já sofrem as consequências. Mas nós não podemos ter a percepção desse mundo de forma fria, porque entraríamos profundamente em colapso. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Ora, se Deus fosse nos tratar de fato de maneira fria, de maneira calculista, nenhum de nós sobreviveria. Mas a Bíblia diz que Deus conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. E Deus exerce sobre nós a sua graça e a sua misericórdia, até porque pelos nossos méritos, pela nossa capacidade, não poderíamos e jamais teríamos condições de chegar na presença de Deus. Então é esse nivelamento e esta verdade que Deus quer que tenhamos, de que somos dependentes do Senhor, de que precisamos da sua graça e da sua misericórdia sempre. A ira de Deus desce sobre os amigos de Jó, quando se volta para Elifaz, e aqui Elifaz é representado pelos seus amigos. Diz a palavra que a minha ira se acendeu contra ti, contra os teus dois amigos, porque não disseram de mim o que era reto, como o meu servo Jó. De fato, eles estavam profundamente equivocados em relação ao posicionamento teológico que eles tinham em relação a Jó. De fato, o que eles apresentaram a Jó foi mais um problema e que somatizou no sofrimento e na angústia de Jó. Em outras palavras, ele errou ou eles erraram durante o seu sofrimento, mas não por conta de pecados cometidos, ou seja, aqui está se referindo a Jó, ok? Que Jó não errou durante o seu sofrimento, mas não por conta do pecado cometido antes do atual sofrimento. Então, explicando melhor aqui. Então, os pecados de Jó, que foram cometidos durante o seu sofrimento, não foram de fato os pecados que proporcionaram todo aquele sofrimento, como também não foram os pecados anteriormente cometidos. Então, como nós falamos no início, houve um movimento no mundo espiritual que tratou sobre todo esse acontecimento, que abordou todo esse acontecimento da vida de Jó. Então, necessariamente, o sofrimento de Jó não foi por causa dos seus pecados. O pecado dos amigos de Jó. A Bíblia, o comentarista fala, o sofrimento é uma manifestação do seu amor e a graça e não uma forma de punição. Paulo colabora com esse princípio quando diz que nos foi concedida a graça de padecermos por Cristo e não apenas de crermos nele. Esse princípio de ação e reação, causas e efeitos, a chamada retribuição, essa posição teológica dos amigos de Jó ainda perdura até hoje. Existe, por exemplo, a teologia da prosperidade que diz que você
tem que ser próspero, que o servo do Senhor tem que ser próspero em todos os sentidos, que não pode ter enfermidade, que não pode passar por lutas, que tem que viver em mil maravilhas. Então, essa teologia, infelizmente, ainda perdura até os dias de hoje. Existem coisas que nós não vamos ter respostas, nós não vamos ter a compreensão exata do que está acontecendo. O que nós precisamos simplesmente é entender a graça e o amor de Deus sobre as nossas vidas. Reconhecer que existe um amor que sobrepõe a todo sofrimento, a toda dor, porque nada, diz a palavra, vai nos separar, segundo palavras do apóstolo Paulo, nada nesta vida vai nos separar do grande amor de Deus. Nenhum tipo de sofrimento. Jó, então, dirige-se a Deus em oração, intercedendo pelos seus amigos. Os amigos de Jó defenderam Deus de forma enérgica e sincera, mas errada. O sofrimento do patriarca não veio como uma punição, mas como uma provação. E Jó ora com os seus amigos, intercedendo pelos seus amigos, mesmo eles agindo da forma como agiram. A restauração de Jó se deu no campo moral e espiritual. A restauração de Jó acontece primeiramente nas dimensões moral e espiritual. Convém destacar que as bênçãos recebidas por ele devem ser vistas como uma restauração e não retribuição. Não há uma teologia da retribuição no livro de Jó, onde o ímpio é sempre punido e o justo sempre recompensado. Não é esta a visão da história de Jó na Bíblia. Não existe esse princípio. Depois, a restauração social e material. A restauração de Jó também aconteceu nas dimensões social e material, porque a Bíblia diz que Deus deu a Jó em dobro tudo quanto ele dantes possuía. A conclusão diz o seguinte: chegamos ao final de mais um trimestre, aprendemos que nem sempre os ímpios são punidos e nem sempre os justos são recompensados, mas Deus julga os perversos e abençoa os justos, pois todos fazem parte de um universo governado por leis e princípios morais. Todavia, isso não é tudo. Deus é soberano e pode atuar fora das linhas que habitualmente acreditamos que Ele opera. Assim podemos aprender que Deus não nos prova porque deseja nos punir, mas porque nos ama. Ele deseja demonstrar ao seu adversário, o diabo, que os homens podem servi-lo sinceramente, sem uma relação de troca. Jó provou que o diabo estava errado e que Deus esteve sempre certo. Então, essa é a lição que nós tiramos da história de Jó. Que Deus está no controle de todas as coisas, que existe um mundo espiritual à nossa volta que governa o nosso mundo físico. Nós não podemos se dispersar diante desta ideia. O mundo espiritual controla o mundo natural, mas lembrando sempre que Deus está no controle de todas as coisas, abaixo dele todas as coisas, não existe nada em pé de igualdade em relação a Deus. O mundo não está dividido, metade Deus, metade Satanás. Esta é uma visão totalmente errada, que Deus está no controle e Ele é soberano, e que nós vamos sempre depender do auxílio de Deus. Que possamos eliminar toda visão e toda proposta de autojustificação, de tentar se justificar diante dos problemas, diante das adversidades, procurando méritos em nós, do ponto de vista de dizer que eu estou passando por isso, mas eu não mereço isso, isto é injusto. Nunca diga esse tipo de declaração ou esse tipo de murmuração, porque a murmuração nos tira dos braços de Deus. A história de Jó nos mostra a restauração da vida de Jó
de que Deus, ele se preocupa com o nosso bem-estar, é claro. Deus se preocupou com a história de Jó, embora fosse tocado por Satanás, mas foi tocado dentro da permissão de Deus. E nada nos acontece sem essa permissão e nada sobrevém sobre a nossa vida algo que não possamos suportar. Deus conhece a minha, Deus conhece a tua estrutura, sabe o que você pode passar e Deus está no controle de todas as coisas. Em todos os sofrimentos, angústias, talvez você possa até tentar perguntar para Deus: por que eu estou passando por isso? Por que estamos passando por isso? Você pode até perguntar para Deus: será que Deus é uma punição? Será que é uma provação? Será que é apenas um resultado de uma ação de causas e efeitos? Você pode até perguntar isso. Talvez você não diga, ou aliás, você talvez não tenha a resposta de tudo isso. Mas eu quero que você tenha consciência de uma coisa, de que Deus quer que você tenha paz no sofrimento, que Deus possa te dar essa paz no momento da angústia, no momento da tribulação, e saber que Deus está no controle certo. E assim como Deus fez na vida de Jó, quando orava pelos seus amigos, intercedia pelos seus amigos, e Deus ali muda o seu cativeiro, trazendo a Jó em dobro tudo quanto ele dantes possuía, da mesma forma, Deus pode entrar no controle das nossas vidas, da sua vida, e nos abençoar. Que Deus, em Cristo Jesus, nos abençoe, que possamos agradecê-lo por tudo quanto Ele fez na nossa vida no ano de 2020. Não foi um ano fácil, foi um ano muito difícil para todos nós, mas que possamos clamar ao Senhor, pedir que em 2021 possamos ter um novo tempo de adoração, de louvor e de glórias ao seu nome. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus. Amém.